ela dá essa sensação de daltonia espiritual, daltonia na visão, ou seja, o daltônico ele vê as coisas de outra cor. Então, se a pessoa está triste, abatida, ela vê tudo cinzento ao seu redor. Ela vê dessa forma as coisas cinzentas, escuras, sem cor, vazia. E ó, quando a gente para olhar tudo que Deus fez, essa natureza linda, que apesar de estar deteriorada, sendo estragada pelo homem, ainda conserva pouco da sua beleza original, e a gente começa a imaginar que Deus fez tudo do nada. No princípio, a terra era sem forma e vazia, e Deus criou como? Através da sua palavra falada. Primeiramente ele diz: haja luz, e houve luz. Haja uma separação entre as águas do firmamento, as águas de baixo, e assim houve. Povoe-se a terra, nasçam os vegetais, povoam-se a terra dos animais, dos mamíferos, dos répteis, dos voadores, dos peixes sobre o mar. E aí encha-se a terra, e a terra ficou cheia de tudo que nós temos hoje. Aí da mesma forma, quando a nossa vida se torna vazia, sem forma, saiba que é da noite para o dia que Deus pode fazer as coisas acontecerem. É da noite para o dia, ou melhor, é de um segundo para o outro, tudo pode mudar na nossa vida. Eu fico pensando, naquele triste dia 13 de dezembro de 2015, a minha vida tomou um rumo diferente num segundo. Eu costumo dizer que as coisas acontecem assim, tanto para o mal como para o bem, acontece num segundo. Mas como todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para os seus decretos, eu não vou dizer que isso foi para o meu mal, mas contribuiu para mudar o estilo de vida. Hoje eu tenho vontade de correr, não consigo. Hoje eu tenho vontade de subir escada, não subo nem 3 degraus. Tenho vontade de fazer o que eu fazia, não faço. Mudou. Amém? Deus tem um propósito? Tem. Vou chorar por causa disso? Não. Vou me adaptar e ver o que de bom isso pode me extrair. Já extraiu, Deus já trouxe algumas coisas boas através disso na minha vida. Eu sei que outras coisas boas também vai fazer acontecer. Nós temos que sempre pensar dessa forma, não ficarmos abatidos. Eu andava 7 km por dia, agora não posso andar nem 500 metros. Eu corria, eu subia, fazia. Só não voava, e nunca vou voar, né, irmão? Mas eu estava pronto para fazer qualquer coisa que dependesse esforço físico. Agora eu me vejo assim, dependente, limitado. Mas eu penso assim: a minha limitação, diante da minha limitação, eu tenho a ilimitação de Deus. Eu posso ser limitado, mas Deus é ilimitado. Diante da minha impotência, eu vejo a potência de Deus. Eu sou impotente, mas Deus é potente. Diante da minha fraqueza, eu vejo a força e o poder de Deus. Aí, se eu sou fraco, Deus é forte. Se eu sou impotente, Deus é potente. Se eu sou limitado, Deus é ilimitado. Então, queridos, quando nos vermos assim, a solução não é olhar para nós mesmos, olharmos para a situação em volta, mas a solução é olharmos para cima, onde nós temos a ajuda do alto. Não a autoajuda, mas a ajuda do alto. E quando nós olhamos também aquilo que Deus criou, lembramos que se na nossa vida as coisas estão sem forma, vazias, é aí que Deus gosta de agir, é aí que Deus gosta de atuar. E no momento, num segundo, num instante, num abrir e piscar de olhos, no estalar de Deus, Deus pode fazer acontecer. Quantos querem assim? Está difícil? Se preocupe. É no dobrar da esquina, é no próximo passo, é um segundo depois. Tudo muda.
Assim como muitas vezes as coisas mudam para o mal e o segundo mudam para o bem também, porque a gente tem sempre, né, esse pessimismo. De repente tudo pode mudar para o mal, de repente tudo pode ficar ruim na minha vida. Mesmo quando as coisas estão ruins, a gente tem medo que fique pior, né? Mas a gente nunca tem aquele otimismo de dizer, não, mas num segundo minha vida pode mudar. E aí que está a vantagem de termos a nossa vida nas mãos de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de surpresas gratas e agradáveis. A pessoa longe, fora das mãos de Deus, ela não tem expectativa e esperança nenhuma. É só cada vez pior. Mas quando nós estamos nas mãos de Deus, nós temos essa expectativa. Se estamos nas mãos de Deus, Ele está nos conduzindo da melhor forma. E se Ele está nos conduzindo da melhor forma, agora eu estou aqui, mas daqui um segundo amanhã eu posso estar aqui. Agora eu estou assim, mas num segundo, num instante eu posso estar daquele jeito que eu queria. Minha vida está assim, mas de repente pode mudar para o bem. Por isso que é importante nós nunca nos distanciarmos de Deus, como distanciou o povo de Israel, como se distanciou aquela nação do Reino do Norte. Eles se distanciaram de Deus, se afastaram do Todo-Poderoso. E Deus chamando-os de volta, dizendo, olha, venham, filhos, eu vou ter que levá-los para o deserto, porque ali eu quero falar ao coração de vocês, ali eu quero fazer vocês frutificar, ali eu quero, em vez do vale da perturbação, eu quero colocar uma porta de esperança na vida de vocês, mas vocês vão ter que vir comigo. O povo de Israel, o Reino do Norte, foi para o deserto, se tornaram escravos da nação chamada Síria, sofreram, padeceram. Enquanto eles não ouviram a voz de Deus que lhes falava ao coração, a situação não mudou. Então uma dica, mais uma dica: quer ter um fim nesse deserto da sua vida? Quer colocar hoje um ponto final? Quer encerrar hoje essa caminhada no deserto? Pare para ouvir a voz de Deus. Pare para ouvir aquilo que Ele está falando no seu coração. Pare para ouvir aquilo que Ele está te segredando. Porque é através daquilo que você vai ouvir de Deus, é através da palavra que você vai ouvir no seu coração que as coisas vão mudar. Lembram-se que na criação do mundo, o que mudou? O que fez as coisas surgirem? O que fez as coisas se transformarem daquilo que era sem forma e vazio no que existe hoje? A palavra falada. Deus falou e tudo se criou. Deus falou e tudo se fez. Foi o ruach, o sopro da voz de Deus, trazendo à existência as coisas. E é assim que Deus transforma as coisas na nossa vida. Quando Ele fala, mas não somente quando Ele fala, mas nós ouvimos, porque Ele pode falar e nós não ouvimos, e aí nada vai acontecer. Mas quando Ele fala e nós ouvimos, as coisas acontecem, como na criação do mundo. Quer ver outro exemplo? Ezequiel 37, Deus leva o profeta a caminhar por um vale. Era um vale de ossos não secos, mas sequíssimos. Cadáveres decompostos, cadáveres somente com os ossos espalhados. Visão aterradora. O profeta anda, vê um osso. Aqui um osso de ferro, um osso de tíbia ali, um osso de calcanhar ali, um osso de crânio ali, um osso de braço, um osso de rádio, um osso de antebraço, um osso de costela, tudo misturado, sem saber que osso pertence a cada esqueleto. Já pensou aqui visão aterradora? Um vale cheio de ossos, sequíssimos, secos, estralando. Aí, ali Deus fala ao profeta: por acaso podem reviver esses ossos? Naturalmente, o profeta deve ter olhado e pensado: impossível. Pelos olhos humanos, pela ótica humana, impossível. E ele, sabendo que Deus tem todo o poder, ele simplesmente responde: tu sabes, Senhor. Eu não sei se esses ossos podem reviver, mas tu sabes. Tu sabes. Aí Deus fala: olha, então profetiza.
Profetiza esse monte de ossos secos, esse vale de ossos secos. Profetiza. Dê-lhes a palavra de ordem que eles revivam. Aí o profeta, em obediência a Deus, porque é através da obediência que todas as coisas acontecem na nossa vida. Porque Deus fala, nós ouvimos e obedecemos, aí as coisas acontecem. Já pensou se ele não tivesse profetizado, nada teria acontecido. Aí ele vai e profetiza, e num instante, olha as coisas de Deus como são, num instante, num segundo, num piscar de olhos, no estalar de dedo, num instante, ele começa a ouvir um barulho, um chacoalhar de ossos. Ele poderia ficar com medo, ele poderia sair correndo, porque aqueles ossos começam a se mover, se movimentar. Um osso sai daqui, se junta a um outro osso ali, outro osso se junta dali com outro, e aí por diante começa a ver aquele rebuliço. E aí que muitas vezes nos assustamos na nossa vida. Quando Deus começa a agir, se mover, fazer, muitas vezes nos assustamos e falamos: não quero isso, não. É aquele velho ditado, parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Às vezes nós começamos a orar, pedir, e Deus começa a agir e nós achamos que é mais tribulação. Parece que as coisas vêm tudo numa avalanche. Mas eu não estou orando, eu não estou pedindo, eu não estou buscando, jejuando, e parece que as coisas parecem que estão piorando. Não, parece, aparentemente, mas é para melhor. É Deus começando a mexer, remexer, fazer barulho, ruído, rebuliço, para botar as coisas no lugar. Às vezes o ruído, o barulho, o rebuliço, o remexido, vem não para bagunçar mais, mas é para colocar as coisas no lugar. Aquele rebuliço que houve no meio dos ossos foi para colocar cada osso no seu lugar, cada osso juntado com a sua parte. E o final, daquele vale de ossos secos, daquele monte de ossos sem vida, o que se formou ali? Um exército forte, poderoso. E exército fala do quê? Vitória. Exército fala de guerra, mas fala de vitória. Então Deus muitas vezes faz isso na nossa vida, rebuliço, barulho, vale de ossos secos, mas para no fim levantar um exército de vitória na sua vida. Amém? E está chegando, falta só um pouquinho, caminhe mais um pouco, vai em frente, mais um pouquinho só, siga, não pare, vá, avance, adelante, vá, não pare, porque é quando nós avançamos e não recuamos que a vitória vem. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naqueles que recuam, mas Ele tem prazer naqueles que avançam. Ele não tem prazer naqueles que se recuam para a perdição, mas naqueles que avançam para a vida eterna. A vida eterna. É quando as coisas parecem chegar no fim, que aí começa tudo de novo. Essa semana eu vi uma charge interessante. Um bebezinho, talvez de 1 ano, andando no andador. E do lado dele, um velhinho, um senhor, andando também com um andador. Sabe esses andadores que ajudam a pessoa a andar quando ela não tem mais força na perna? Aí estava escrito: no fim tudo volta ao começo. É no fim da vida que nós voltamos a fazer as coisas que nós fazemos quando criança. Às vezes no fim da vida temos que voltar a usar fraldas. Temos que aprender a andar novamente. Temos que alguém dar a comida na nossa boca. No fim da vida, né? Parece que voltamos a ser crianças, bebezinhos novamente. E aí, vamos, parece que regredindo. E acabamos voltando também para a barriga. Como o bebê veio da barriga, voltamos para a barriga, só que para a barriga da terra. É quando nós morremos. Só que como uma semente na barriga da terra, nascemos novamente. Só que nós renascemos para uma vida eterna. O nosso corpo mortal, como uma semente, morre na terra, mas
ressurge para a vida eterna, num corpo novo, num corpo glorificado. Isso é esperança, né? Isso é esperança. Sabemos que nunca vamos nos acabar, nunca vamos nos apodrecer na terra, mas é o ciclo normal da vida. Nascemos, crescemos, alcançamos a plenitude da nossa existência, e depois, como num gráfico, vamos decaindo. Nossas forças vão perecendo a cada dia, nossa saúde vai se debilitando, vamos cada vez mais ficando dependentes dos outros à medida que vamos envelhecendo e decaindo até novamente estarmos no ventre da terra, mas daí ressurgimos para a nova vida. Não uma reencarnação, porque não existe, mas um renascimento para a vida eterna. Aí começa a existência mesmo, mas temos que passar por esse ciclo. Por que eu disse isso aí como exemplo? Porque muitas vezes pensamos que o fim é o fim, mas o fim não é o fim. O fim só é o fim aparentemente, porque o fim pode ser o começo de tudo. Aquilo que você acha um fim na sua vida, como no Vale de Ossos Secos, eu acho que meu casamento não pode ser restaurado. Por que não pode? O profeta entregou a Deus aquela situação: Senhor, tu sabes se pode reviver. Então não diga que não pode, diga: Deus sabe se o meu casamento pode reviver. Deus sabe como eu estou espiritualmente, mas Ele sabe como eu posso me restaurar. Deus sabe que na minha vida profissional, financeira, meus negócios, eu não vejo esperança, parece que chegou o fim, mas Deus sabe se isso pode reviver. E a palavra que Ele te diz nessa noite é: sim, eu posso, sim, eu faço, sim, eu restauro, sim, eu renovo, sim, eu trago à existência aquilo que parece que não existe mais, aquilo que parece que já acabou, aquilo que parece que pereceu, aquilo que parece que chegou ao fim. Eu faço novas todas as coisas, porque eis que eu estou fazendo uma coisa nova, em breve sairá a luz, muito breve sairá a luz, muito breve sairá a luz. Deus trabalha no silêncio da noite e no escuro. Nós não vemos o seu agir. Muitas vezes a nossa vida se compara com o tapete que o tecelão ele tece. Só que geralmente o tecelão ele tece do lado avesso. E no lado avesso aparecem tantos nós, tantas emendas e imperfeições. E as pessoas olham o tecelão fazendo o seu tapete e dizem: que obra mais feia! Que tapete horrível vai ficar isso aí! O tecelão não tem nenhum cuidado de ficar parando as pontas, fazendo um acabamento, mas ele está trabalhando do lado avesso. Aí quando ele vira o tapete do lado certo, sai aquela obra perfeita. Assim é na nossa vida. Quando nós olhamos para nós mesmos, vemos tanta imperfeição, vemos tanta falha, pensamos: será que Deus não pode fazer algo melhor? Mas Ele está fazendo melhor na nossa vida. As pessoas podem ver imperfeições, emendas, nós, mau acabamento na sua vida, mas o divino tecelão, ele sabe que no lado oposto, no lado certo, a sua vida vai brilhar, a sua vida vai se mostrar bela, a sua vida vai se mostrar sem imperfeições. E é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que hoje nós nos vemos assim, mas um dia aquilo que é imperfeito se tornará perfeito, aquilo que está inacabado se tornará finalizado, e nós veremos a obra de Deus realizada na nossa vida. E você vai ver que cada passo no deserto, cada caminho difícil que você trilhou, cada montanha árdua que você subiu, cada vale que você atravessou, contribuiu para aprimorar, produzir o caráter que Deus tem para finalizar na sua vida. Para nós encerrarmos, os frutos, a porta da esperança no lugar do vale da perturbação, vem na tua vida. Mas pare, pelo menos no deserto, quando você estiver
dizendo, deserto, pare e ouça a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, naquilo que Ele tem a falar ao seu coração. E Ele está te falando ao coração nesta noite. Ele está dizendo, filho meu, filha minha, porque senão para um pouco. Esqueça a agitação do mundo. Esqueça os barulhos do mundo. Esqueça, deixa de lado a sua agitação interior, aquele barulho interior que você ouve, que perturba. É um vale da perturbação e impede você de ouvir a minha voz. Quero que nessa noite, pelo menos por alguns segundos, alguns instantes, pare um pouquinho. Deixe Deus falar ao seu coração. Os momentos mais importantes da minha vida, as coisas mais importantes da minha vida aconteceram. Sabe quando foi? Quando eu parei para ouvir a voz de Deus, tudo mudou. Eu estava indo por um lado, Deus mandava ir para o outro. Eu estava indo por um caminho, quando eu parei para ouvir a voz de Deus, eu vi que o caminho que Deus tinha era outro. Mas foi preciso parar para ouvir a voz dele. Ouvir a voz dele. E como é gostoso quando Deus fala ao nosso coração. Ouça a voz de Deus agora nesse momento. Eu sei que Deus está falando e vai continuar falando no teu coração. Talvez nesse momento Ele está trazendo de volta aquela esperança que parecia estar perdida. Talvez nesse momento Ele está te orientando naquilo que você não tinha orientação, não sabia como fazer. Talvez Ele está te consolando. Talvez Ele esteja nesse momento tranquilizando o teu coração diante de uma situação difícil. Hoje foi interessante, eu estava subindo essas escadas aqui, eu estava com peso no coração, uma preocupação muito grande com algo que estava acontecendo. Enquanto eu subia pensando e preocupado, ali no topo da escada Deus falou no coração. Ele falou de uma forma tão inconfundível. Sabe quando a gente sente que é Deus que está falando? Quando vem aquela paz, parece que aquele peso cai, a preocupação sai e você encontra paz. Foi Deus que falou ao seu coração. E ali, mesmo cansado de chegar no topo da escada, Deus falou ao coração e olha, eu fiquei de uma forma tão simples, como se fosse um amigo falando do teu lado. Você acha que eu fiz aquele milagre para depois acontecer isso? Eu é mesmo. Se Deus não ia fazer, não era com relação à minha preocupação, não, de uma outra pessoa. E eu sei que Deus fez um milagre na vida dessa pessoa. E agora eu estava vendo essa pessoa em perigo. Aí Deus falou, olha, você acha que eu fiz um milagre na vida da pessoa? O nascimento dela foi um milagre. Você acha que eu iria permitir esse milagre para não